Modernismo, primeira fase. Também conhecido como fase heróica, durou de 1922 a 1930. Contexto histórico. Em 1922, comemorou-se o centenário da independência do Brasil. Foram grandes festejos, tanto na data oficial, 7 de setembro, quanto nos anos procedentes. Política do café com leite. Derivou-se da política dos governadores e visava a predominância do poder nacional por parte das oligarquias paulistas e mineira, executada na República Velha, a partir da presidência de Campos Sales, por presidentes civis fortemente influenciados pelo setor agrário dos estados de São Paulo, com grande produção de café, e Minas Gerais, maior polo eleitoral do país da época e produtor de leite. Essa política perdurou até a Revolução de 1930. Características. As principais características da primeira geração modernista são nacionalismo crítico e ufanista, valorização do cotidiano, resgate das raízes culturais brasileiras, críticas à realidade brasileira, renovação da linguagem, oposição ao parnasianismo e ao academicismo, renovações artísticas, ironia, sarcasmo e irreverência, caráter anárquico e destruidor, uso de versos livres e brancos. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi um evento cultural que reuniu diversos artistas brasileiros e que marcou o início do movimento modernista no Brasil, tornando-se referência cultural no século XX. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesia, exposições de obra, pintura, escultura e palestras. A intenção dos seus organizadores era renovar e recriar uma arte genuína brasileira, mas, ao mesmo tempo, de acordo com as novas tendências que já estavam a todo vapor na Europa, a Semana de Arte Moderna trouxe inovações na música, na literatura, na escultura e na pintura. Em cada dia, as apresentações foram divididas por tema. No dia 13, pintura e escultura. No dia 15, literatura. E no dia 17, a música. Ironicamente, alguns dos nomes mais importantes do movimento modernista não estavam presentes na semana. É o caso de Tarsila do Amaral, provavelmente a pintora mais conhecida do movimento, estava em Paris, e Manuel Bandeira, que ficou doente e faltou à declamação do seu próprio poema, Os Sapos. O chamado Grupo dos Cinco era formado pelas pintoras Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, além dos escritores Menotti Del Pitta, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, que juntamente com outros artistas lideraram a Semana de Arte Moderna de 1922. No dia 17 de fevereiro, Villa-Lobos fez uma apresentação musical. Entrou no palco calçando num pé um sapato e no outro um chinelo. O público vaiou, pois considerou a atitude futurista e desrespeitosa. Depois, foi esclarecido que Villa-Lobos entrou desta forma, pois estava com um calo no pé. Comissão organizadora da Semana da Arte Moderna, da esquerda para a direita, Manuel Bandeira é o segundo e Mário de Andrade o terceiro. Oswald de Andrade aparece em primeiro plano. Mário de Andrade foi um escritor modernista, crítico literário, musicólogo, folclorista e ativista cultural brasileiro. Seu estilo literário foi inovador e marcou a primeira fase do modernismo no Brasil, sobretudo pela valorização da identidade cultural brasileira. Ao lado de diversos artistas, ele tinha um papel preponderante na organização da Semana de Arte Moderna, em 1922. Mário Raul de Moraes Andrade nasceu na cidade de São Paulo no dia 9 de outubro de 1893, de família humilde. Mário possuía 2 irmãos e desde cedo mostrou grande inclinação às artes, notadamente à literatura. Em 1917 estudou no piano no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, ano da morte de seu pai, Dr. Carlos Augusto de Andrade. Nesse mesmo ano, com apenas 24 anos, publica seu primeiro livro intitulado Há uma gota de sangue em cada poema. Mais tarde, em 1922, publica a obra de poesias Paulicéia Desvairada e torna-se catedrático de História da Música no Conservatório Musical de São Paulo. Nesse mesmo ano, auxiliou na organização da Semana de Arte Moderna, trabalhando ao lado de diversos artistas como Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Menotti Del Pitta, formaram um grupo modernista que ficou conhecido como Grupo dos Cinco.
Mário foi um estudioso do folclore e etnografia da cultura brasileira. Portanto, em 1928 publica o romance Repetição de Macumânia, uma das grandes obras-primas da literatura brasileira. Essa obra foi desenvolvida através de seus anos de pesquisas, em qual reúne inúmeras lendas e mitos indígenas da história do homem sem nenhum caráter. Sonhei que caiu meu dente. É morte de parente. Oswaldo de Andrade nasceu no dia 11 de janeiro de 1890. Formou-se em Direito e ingressou na carreira jornalística. Em 1911, iniciou sua vida literária no jornal semanal O Pirralho, que fundou e dirigiu junto com Alcântara Machado e João Banaré. Homem polêmico, irônico, gozador, teve uma vida atribulada, foi um idealizador dos principais manifestos modernistas. Suas principais obras são Pau-Brasil, A Alegria e a Prova dos Nove, Memórias Sentimentais de João Miramar, Os Condenados. Erro do português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol. O índio tinha despido o português. Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Manuel Bandeira, 1986-1968. Manuel Bandeira fez parte da primeira geração modernista no Brasil. Foi professor, crítico de arte, historiador brasileiro e escritor brasileiro. Duas de suas poesias foram Carnaval, publicada em 1919, Estrela da Manhã, em 1936, e seu poema Berimbau, em 1924. E seu poema Os Sapos, que foi lido por Ronald Carvalho no segundo dia da Semana de Arte Moderna. Um trecho do poema Os Sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra. Aos pulos os sapos, a luz e os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano e aguado, diz meu cancioneiro, é bem martelado. De como primo em comer os iates, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Paulo Menotti Del Pitta foi um jornalista, ensaísta, cantista, poeta, pintor, político, cronista e romantista brasileiro. É considerado um dos principais escritores da primeira geração modernismo brasileiro. Foi também um dos principais nomes da Semana da Arte Moderna de 1922. Nos anos seguintes, integra com o poeta Cassiano Ricardo e o escritor Plínio Salgado os grupos Verde e Amarelo e Anta. E suas principais obras de Menotti Del Pitta foi Poema de Vícios de Virtude, de 1913, Moisés, 1917, Juca Mulato, 1917 e As Máscaras, 1917, entre outros. As Máscaras.
Teu beijo é tão doce, Alerquim, teu sonho é tão manso, Pierro. Pudesse eu repartir-me, encontrar minha calma, dando a Alerquim meu corpo e a Pierro minha alma. Quando tenho Alerquim, quero Pierro, tristonho, pois um dá-me prazer, outro dá-me ó. Antônio de Alcântara Machado, 1901 e 1935, foi jornalista e escritor modernista brasileiro. Com a Semana da Arte Moderna, porém, Alcântara Machado não participou dessa primeira manifestação. A pensar disso, ele acabou iniciando uma amizade com o escritor Oswaldo de Andrade e se tornou mais um membro do movimento modernista brasileiro. Uma das principais obras de Antônio Alcântara Machado foi a obra Brás, Bexiga e Barra Funda. Ela teve um grande destaque dentro do movimento modernista. A obra Laranja China, que foi no ano 1928, e uma das suas principais obras foi Panther Baby, no ano 1925. Conclusão: o modernismo foi um movimento artístico, cultural, político e social bem amplo, pois os artistas romperam com muitas das regras da escola literária anterior, o parnasianismo, por fim ressaltando a cultura brasileira em todos os aspectos.